aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, para falar com você um pouquinho de lógica, um pouquinho de conjuntos, dentro da teoria de conjuntos. Vamos falar das operações, mas agora nós vamos falar das aplicações dessas operações, tá certo? Nós já vimos união, interseção, diferença, sabemos o que é, para onde vai, o que que faz. Não, professor, nós não vimos. Beleza, então vamos ver agora. Vamos fazer aqui as operações em si. A união, né? O símbolozinho U relacionado ao conectivo OU, tá certo? Com a operação de soma, mas principalmente a ideia de que reúne todos os elementos. Reúne todos os elementos. Graficamente, você teria essa situação. A interseção, o U de cabeça para baixo, conectivo E, operação de multiplicação quando aplicada à matemática, mas a ideia principal para nós é que reúne os elementos que são comuns aos conjuntos. Não é isso? Olha lá, os elementos que são comuns. Ó, pá, só o miolinho aqui. Não é isso? A diferença, ela não é a operação matemática do menos só pelo menos. Tipo, quanto é 4 menos 3? 1. Não, não é isso. Pelo menos em conjuntos, não é isso. Está relacionado ao conectivo ou, exatamente pela ideia de os elementos exclusivos. Presta atenção nessa ideia. Os elementos exclusivos. E aí, graficamente, a representação que nós temos para os elementos exclusivos. Ou do conjunto de cá, ou do conjunto de lá. Os elementos exclusivos. Certo? Vamos demonstrar isso com o exemplo que nós temos aqui adiante. Conjunto A, elementos 2, 3, 5 e 7. Conjunto B, elementos 2, 4, 6 e 8. Se eu quiser A unido a B, eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Observe, se eu quiser A interseção B, eu vou ter, quem é que é comum? Comum apenas o 2. Então eu vou ter o 2. Se eu quiser A menos B, lembre-se que eu quero o que é exclusivo de A. Eu quero A menos B, é como você lê. Você quer o A menos o B, então tira o que tiver B. Então, tirou o 2, sobrou o 3, o 5 e o 7. E se eu quiser B menos A? Se você quiser B menos A, você quer o que é exclusivo de B, ou seja, o 4, o 6 e o 8. Certo? Estas são as operações. Graficamente, eu teria o seguinte cenário. Se você pensar comigo, A e B, o 2, o 3, o 5 e o 7, o 4, o 6 e o 8. Agora, olha essas curiosidades. Quantos elementos tem em A? 4. Quantos tem em B? 4. Quantos tem na união, se você contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você diz, opa, professor, pera lá. O senhor falou que o OU é a união, que é a união é o OU, desculpa, que o OU é a soma, 4 mais 4 dá 8. Por que na união deu 7? Exatamente, deu 7 porque aqui tem a interseção, tem um elemento. Por isso que dá 7. Porque tem um elemento que eu não vou contar dobrado, ó. O 2 aparece no A e no B, mas eu não vou colocar 2, 2 aqui. 2, 2, 3, não, é só um 2. É essa a sacada. Aí observe que no exclusivo de A tem 3 e no exclusivo de B tem 3. E aí, olhando aqui para mim, ó, presta atenção aqui, ó. Vou virar aqui para você poder ter uma visualização melhor da informação que eu quero passar. Essa informação agora talvez a informação mais crucial e mais determinante para o nosso trabalho, para o nosso estudo. Preste atenção. Quantos elementos tem em A? 4. Quantos elementos tem apenas em A? 3. Apenas em A tem 3. Somente em A tem 3. Só no A tem 3. Quantos elementos tem em B? 4. Quantos elementos tem só em B? 3. Essas palavrinhas só, somente, apenas e qualquer dos seus sinônimos, essas palavrinhas são determinantes para a construção do meu trabalho nas operações com conjunto, para as aplicações, para quando eu me deparar com uma questão de conjunto e tiver que fazer a organização dos elementos. Eu não vou colocar provavelmente os elementos em si, mas as quantidades desses elementos, aqui eu só demonstrei, não é isso? O exemplo para o entendimento. E a questão de A tem 4, só em A tem 3. B tem 4, apenas em B ou somente em B tem 3. Esse pequeno detalhezinho, tá certo? E a questão de que em A tem 4, em B tem 4 e na união tem 7, porque na interseção
tem 1. Dito isto, aí eu vou, neste caso, mostrar porque, ou justificar porque, ou provar porque 4 mais 4 é igual a 7 e não igual a 8. Na verdade, 4 mais 4 é igual a 8, só que menos 1 dá 7. É exatamente aqui, ó. Número de elementos da união de conjuntos. Número de elementos da união de conjuntos. Toda vez que eu tiver dois conjuntos e uma interseção entre eles, eventualmente, o número de elementos de A unido a B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção A e B. Por isto que 4 mais 4, no exemplo que nós temos aqui na questão, 4 mais 4, menos 1. 4 mais 4, 8, menos 1, 7. Por isso que deu lá, tá certo? No nosso exemplo. Lá onde? Aqui, ó, do ladinho aqui do nosso exemplo, tá? A gente mostrou e viu. Agora, quando eu tiver 3 conjuntos, nessa situação. Professor, antes de fazer o outro, e se o conjunto A e B forem separados, forem os chamados conjuntos disjuntos, não tendo elementos comuns? Você não teria a interseção. Era só tirar. Somaria A mais B. Do jeito que for, vai dar certo. Preste bem atenção. Agora aqui, quando eu tiver 3 conjuntos e, eventualmente, interseção de 2 em 2, mas não tendo a interseção dos 3. Então, você vai ter que o número de elementos de A unido a B unido a C é o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos a interseção A e B menos a interseção B e C. Usou aqui, por muitas vezes você vai adiantar bastante seu serviço e não vai ter complicações na hora de resolver sua questão. E quando eu tiver os 3 conjuntos e interseção entre os 3, inclusive, além da interseção de 2 em 2 e os elementos exclusivos, aí eu tenho que o número de elementos de A unido a B unido a C é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos a interseção A e B menos a interseção B e C, menos a interseção A e C, mais a interseção A e B e C. Esse é o cenário que você vai ter. Nossa, professor, mas essa é difícil para lembrar. Mas quando você precisar, eu tenho certeza que você vai dar um gásinho e vai conseguir. Última informação que eu quero passar para você. Última informação que eu quero passar para você aqui nesse cenário. Preste atenção. Tendo interseções entre os conjuntos, ao organizar a minha questão, é interessante que eu comece pelas interseções. É interessante que eu comece pelas interseções. Tá certo? É interessante. Professor, e quando eu tiver interseções de 2 em 2 e 3 em 3? Porque nos dois primeiros aqui é só interseção de 2 em 2. Boa pergunta sua. Quando você tiver interseção de 3 em 3, você começa por essa maior interseção. Você começa pelo miolo, tá certo? E aí você resolve a questão e vai desfazendo. Atenção às palavras só, somente e apenas. E atenção para. A questão diz assim: a interseção tem 2 elementos e o conjunto A tem 8 elementos. Bom, preste atenção. Se o conjunto A tem 8 elementos e a interseção tem 2, apenas em A vai ter o quê? 6, que é o que completa. Tá certo? E aí você resolve o seu problema. É muito mais um que interpretativo e a organização da informação do que propriamente a dificuldade matemática que nós temos. Pô, se você viu que na interseção tem 2 e no conjunto A tem 8, só em A vai ter 6, é só fazer a diferença, é só fazer a conta. Se você botar a sua cabeça para funcionar, dificilmente você vai ter problema, certo? Mas, como você sabe que melhor do que falar é fazer, vamos para a prática, que na prática a gente vai mostrar isso para você. Olha a primeira questão na tela. Determinado porto recebeu um grande carregamento de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina congelada para exportação. Esses produtos foram distribuídos em 800 contêineres, da seguinte forma: nenhum contêiner foi carregado com os 3 produtos. Nenhum foi carregado com os 3. 300 contêineres foram carregados com carne bovina, 450 com carne suína, 100 com frango e carne bovina, 150 com suína e bovina, 100 com carne de frango e carne suína. Nessa situação hipotética, olha a pergunta. 250 contêineres foram carregados somente com carne suína. Vamos trabalhar. Frango. Aqui vai dar bosta o nosso trabalho. Peraí. Deixa eu melhorar aqui o desenho. One moment, please. Frango.
suínos, bovinos. Muito bem. Aí, observe, ao todo, eu tenho 800. Nos 3, eu tenho nenhum. Então, aqui não tem gente. Nenhum container foi carregado com os 3. Aqui, ó, nenhum container foi carregado, container. Containers é o plural. Nenhum container foi carregado com os 3. 300 foram carregados com carne bovina. Ele disse só carne bovina? Não. Então, olha onde aparece o 300. Aqui, ó, 300 com carne bovina. Muito bem. Depois ele diz 450 com carne suína. Então, carne suína, 450. Está lá. 100 com carne de frango e bovina. 100, olha aqui, ó, com carne de frango e bovina. 150 com carne suína e bovina. Carne suína e bovina, 150. Professor, por que o senhor não descontou da interseção? Porque não tem a interseção dos 3, por isso que eu não descontei. Então já botei 150 lá. E depois 100 com frango e carne suína. Tá lá. 100 com frango e carne suína. Nessa situação, calma, vamos completar aqui a coisa agora. Primeiro se acalma e vamos completar. Se ali tem 450 aí na suína e eu já tenho 250, para completar, faltam 200, só carne suína. No bovino eu já tenho 100 com 150, 250. Só bovino faltam 50. Resolvido o meu problema. Agora preste atenção no seguinte cenário. Preste atenção. No suíno tem 450, você está vendo. No bovino tem mais 150 aqui, ó. Tem mais 150 aqui, sobrandinho aqui. Se eu somar com os 450 dá 600, tá certo? Só que ao todo tem 800. Então, se está faltando 200, esses 200 são de frango. Tá certo? Esses 200 são de frango. E no total de frango, eu tenho 200 mais 100 mais 100, que dá 400. Mas, para o que ele pediu, 250 containers foram carregados somente com carne suína. Somente com carne suína são 200 containers. Então a questão está errada. Nossa, professor, só isso para fazer? Eu acreditaria que é tudo isso para fazer, tá certo? Mas não é o pior cenário a ser trabalhado. Pelo contrário, é um cenário até relativamente tranquilo, tá? As próximas questões que nós vamos fazer, pelo menos as duas próximas questões que iremos fazer, estão relacionadas a esse enunciado. E essa organização que eu fiz aqui, eu vou me reportar a ela para a utilização. Então, grava esses valores. Somente carne suína, você já viu que está errado porque deu 200. Se ele pedir somente frango, é 200. Se ele pedir somente boi, é 50. Se ele pedir frango, é 400, tá certo? As outras interseções ele deu, então não tem muito o que a gente descobrir. Ele já deu 100 frango e suíno, 100 frango e boi e 150 suíno e boi. Não tem muito o que ele pedir disso, tá certo? Suíno, total 450 ele deu. O que serviria eu achar os 200, que é só suíno, para essa questão que acabamos de fazer, inclusive, que está errada, porque a questão falou em 250. Só bovino, ele pode me perguntar, e é 50, né? Só bovino, porque ele deu 300 de bovino, aí só bovino dá 50. Só frango eu posso achar, porque se tem 800 e tinha dado 600 o que tinha, só frango tem 200. E frango ao todo, que tem 400. Depois dessas informações, não esquece isso, por favor. As duas próximas questões são relacionadas a isso. Presta atenção. O texto lá, 50 contêineres foram carregados somente com carne bovina. Tá certo. Vou voltar. Olha lá. 50 só com carne bovina. Tá certo? Então, a próxima questão está correta. E a próxima, também desse texto. A carga de 400 contêineres continha frango congelado. A carga de 400 contêineres continha frango congelado. Tá certo também. Vou voltar para lhe mostrar. Olha aqui. 400 contêineres só com frango congelado. Certo? 400 contêineres só com frango congelado. Então, a questão também está correta. Filé? Filézinho, né? Max, eu sei que você vai brigar, mas eu fiz isso porque eu ia gastar muito tempo desenhando nos 3 enunciados. Como já estava pronto, talvez essa não dá para picotear, tá certo? Mas era o que tinha para fazer. Me perdoe e me desculpe. Vamos seguindo para a próxima. Olha a próxima questão agora. Em uma consulta, 600 estudantes de uma escola acerca da preferência, em uma consulta a 600 estudantes de uma escola acerca da preferência deles entre teatro ou cinema,
Apenas 50 deles não gostam nem de teatro nem de cinema. Deixa eu trocar a cor do pincel, que esse pincel verde é só para um destaque. Aí, entre os demais, 370 gostam de teatro e 420 gostam de cinema. Neste caso, a quantidade desses estudantes que gostam de teatro e cinema é igual a... Vejamos. Teatro, quantos? 370. Agora vamos pôr o cinema, quanto? 420. Só que não esqueça que tem 50 pelego que gostam de nada. Certo? 50 que gostam de nada. Total de pessoas, 600. Então, gostando de teatro ou cinema, vai ter aqui, ao todo, 550. Não precisa usar a fórmula. Basta que você preste atenção. 370 mais 420 dá 790. Somando, dá 790. Só que nos conjuntos teatro e cinema tem que ter 550. Se eu subtrair, a diferença de 240 é a interseção. 240 é a interseção. Se você usar a fórmula, você vai achar os mesmos 240. O que eu estou fazendo aqui é só economizando o uso da fórmula. Mas se você quiser botar n de A unido a B igual a n de A mais n de B menos a interseção A e B, você vai substituir NA por 370, NB por 420, A unido a B você vai botar 550 e vai achar o A interseção B, que vai dar 240, tá certo? A questão pediu exatamente isso, quantos gostam de teatro e interseção, ou união, mas ele pediu E, então, letra D, 240. Suave na paz do Cristo, tá certo? Vamos à próxima. Para um conjunto qualquer x, nx representa a quantidade de elementos x. Neste sentido, considere os conjuntos A, B e C têm as seguintes propriedades. NA igual a NB igual a NC igual a 50, NA e B, NA e C, NB e C igual, e tudo igual a 10. A interseção dos três não tem. Nessa situação, A unido a B unido a C é igual a... Bom, qual a sua opção? Uma delas, fazer o A, fazer o B, fazer o C. Sabe que aqui não tem nada. Aqui tem 10, aqui tem 10, aqui tem 10. E como em cada conjunto A tinha 50, B tinha 50 e C tinha 50, bom, se já tem 10, o que sobra, 10 e 10 dá 20, o que sobra são 30, 30 e 30. Aí quando você somar tudo, você vai somar 30, 30, 30, 90, 10, 10, 10, 30, ao todo você vai achar 120. Nossa, professor, só isso? É, só isso. Ou, se não você quiser, pela estrutura que ele deu, você vai lá, número de A unido a B unido a C é igual a número de A mais número de B mais número de C menos A e B menos A e C menos B e C, mais N de A e B e C. Até a fórmula é grande. Aí, como A e B e C não tem, você tira. O que você vai fazer? 50 mais 50 mais 50, menos 10, menos 10, menos 10. Me permitam achar 150 menos 30 igual a 120. Ou seja, de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro, você vai achar o 120. Para lá ou para cá, de um lado para o outro, vai para frente, frente para trás, você vai achar o 120. O seu trabalho é organizar e resolver. Organizou, você resolve. Próxima. As equipes de Abel e Nádia têm o mesmo número de funcionários. As equipes de Abel e Nádia têm o mesmo número de funcionários. 5 funcionários participam das duas equipes. Ó, por isso que eu botei assim. 5 funcionários participam das duas equipes. Não há outros funcionários com essas características. Juntando-se as duas equipes, dá um total de 41 pessoas. As equipes de Abel e Nádia têm cada uma. Observe, as equipes de Abel e Nádia têm cada uma. Tá fácil. Tá fácil, professor? Tá fácil. Isso aqui é X e aqui é X.
Pensa comigo, se eu usar N de A unido a B igual a N de A mais N de B, menos a interseção A e B, o que eu vou achar? Eu vou achar 41, vou até dar um destaque no 41 de vermelho, para você não confundir, ó, que é o 41, não é isso? Igual a x mais x menos 5. Quando eu fizer 2x igual a 36, eu achei basicamente que x é igual a 18, tá certo? Não, professor, olha como o senhor fez errado. O menos 5 passa para o outro lado somando. É verdade. Só queria ver se você estava ligado. Então aqui na verdade é o quê? 46. E o valor de x é, compõe comigo, 23. Veja que se você fizer uma continha errada, isso já dá uma repercussão muito ruim. E aqui, ó, 23 e 23. Ao todo, as equipes de Abernádia têm cada uma, pronto, você achou, 23. Professor, e só em Abel e só em Nádia? Boa pergunta. Só em Abel e só em Nádia, 18 e 18. Tá certo? 18 e 18. É só você organizar. Parece prolixo o professor repetindo, né? Mas não é. A ideia é organiza, faz. Organiza, faz. E eu garanto que o resultado sai. Vamos à próxima. Uma biblioteca tem uma estante com 51 livros, somente dos títulos A, B ou C. Sabes que no final de semana passada, todos esses livros foram retirados como empréstimo. Dos leitores que levaram apenas 2 livros, exatamente 7 levaram os livros A e B, exatamente 9 levaram os livros A e C, e exatamente 11 levaram os livros B e C. Desculpa, exatamente 12. Então vamos lá. A, B e C. Dos que levaram apenas 2 livros, ó, dos que levaram apenas 2 livros, exatamente 7 levaram A e B. 7. Exatamente 9 levaram A e C. 9. E exatamente 12 levaram B e C. 12. Professor, não era melhor ler tudo antes de organizar? Muito boa a sua colocação. O professor está precoce, não é isso? E aí já vai escrevendo, já vai fazendo. Melhor a gente ler tudo. Então vamos ler tudo. Depois a gente organiza. Se exatamente 25 leitores retiraram como empréstimo o livro A, 27 leitores retiraram o 27 leitores retiraram o livro B e 33 leitores retiraram o livro C, então é verdade que o número de leitores que levaram os 3 livros, pronto, agora eu terminei de ler, os 3 livros é X, o A, observe que ele não falou apenas A, ele falou o A, então o A é 25, não é isso? O B é 27 e o C é 33. E ao todo, não esqueça, nós temos 51 livros. Ele quer saber o valor de X. Quantos levaram os 3 livros? Muito bem. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B e aqui eu vou chamar de C. Agora olhe para mim, porque nós vamos usar o quadro para resolver. A tela você já viu, já está organizada, agora no quadro nós vamos resolver. Professor, dá trabalho fazer essa? Dá trabalho, mas não é o maior trabalho do mundo. Olhando no conjunto A, você vai achar que A mais X mais 16 é igual a 25. E, portanto, você vai achar que A mais X é igual a 9. Depois, olhando B, você vai achar que B mais X mais 19 é igual a 27. E, portanto, você vai achar que A mais X não é A, é B. B mais X é igual a 8. Depois, olhando C, você vai ver que C mais X mais 9 com 12, 21 é igual a 33. E, portanto, você vai achar que C mais X é igual a 12. Fechou? Aí você tem essa estrutura. Se você somar tudo isso, você vai achar que A mais B mais C mais X mais X mais X é igual a 29. Você diz, meu Deus, o que fazer com isso? E eu digo para você, calma, você vai ver isso agora. Se você somar todos os elementos do conjunto, todos, você vai achar assim, A mais B mais C mais X mais 7 com 9 com 12 dá 28, não é isso? 7 com 9 com 12 dá 28.
12, 19, 9, 28. E isso é igual a 51. O 28 é o 7 mais o 9 mais o 12. Você já viu a tela. Bota na tela de novo aí só para o pessoal dar uma olhadinha na organização. Tá vendo a tela aí, ó? Você está vendo a tela. Presta atenção na tela. Memória fotográfica da tela. Isso. Agora volta para o quadro comigo. Tá aqui. Você tem agora essas duas informações. Você tem a informação e essa informação. Aí, dessa informação, só para dar uma melhorada, A mais B mais C mais X é igual a 51 menos 28. 28 passa subtraindo. Então, eu vou achar 23. Essa, sim, é a informação que eu vou utilizar nessa informação. Por quê? Porque A mais B mais C mais X é 23. Mais 2x igual a 29. Então, eu vou ter 2x igual a 6 e vou ter x igual a 3. Olha que beleza. Pronto, achei o x. Era o que eu queria achar? Era o que eu queria achar, que é a interseção. Então, volta na tela, olha lá. Na tela, valor de x. Na tela, valor de x. X é igual a 3. Tá vendo aí? X é igual a 3. Filé. Dá trabalho para fazer? Dá trabalho para fazer. Não estou nem dizendo que é fácil. Dá trabalho para fazer. Mas, se você quiser e prestar atenção, amigo, você consegue. Tenha certeza. Próxima. Um departamento possui 24 funcionários, sendo que alguns têm formação superior apenas em direito, mais do que um tem formação superior apenas em administração. Olha isso aqui, mais do que um, apenas em administração. Alguns têm formação superior em direito e administração e outros não possuem formação. Desses funcionários, então preste atenção. Eu sei que tem gente com direito, eu sei que tem gente com administração e eu sei que tem gente com nenhum. Total de funcionários é 24. Aí, lendo e organizando, não é isso? Aí ele diz, desses funcionários, 19 possuem apenas uma formação e 2 não possuem formação superior. 2 não possuem formação superior. E, juntando x com y, eu sei que x mais y é igual a 19. Professor, eu preciso usar essas letras? Essas letras é que me incomodam. Não, você não precisa usar, mas a ideia de colocar as letras visualmente melhora o seu trabalho. Não sofra por isso. Calma um pouquinho. Vamos ler. Sendo assim, o maior número possível de funcionários do departamento que possuem formação superior em direito é, ele quer o maior número aqui, ó, em direito. Para que eu tenha o maior número em direito, eu tenho que ter o menor número em administração. Essa é a grande verdade. A ideia de, se eu quero o maior número em direito, eu tenho que ter o menor número em administração. Mas pense comigo e preste atenção aqui na tela. Eu tenho 24 pessoas, 2 não têm formação. Então, aqui dentro, eu tenho 22 pessoas. Se 19 já estão apenas com uma formação, x mais y 19, então com 2 formações eu tenho 3 pessoas. Completou 19 mais 3, dá 22. Agora observe, mais do que uma, lá no texto, mais do que uma tem formação superior apenas em administração. Como eu tenho que ter em administração a menor quantidade possível, para que eu tenha a maior quantidade possível em direito, o maior número possível em direito implica o menor número possível em administração. Então, se é mais do que um em administração, mas eu tenho que usar o menor valor possível, então eu vou dizer que apenas com a administração tem 2. Desta feita, se você pensar, se y é igual a 2, x mais 2 igual a 19, x é igual a 17. Então, x é 17. E aí, se você olhar 17 mais 3, isso dá quanto? Isso dá 20. Então, em direito, eu tenho 20 pessoas. Tá certo? Apenas em direito eu teria 17. E preste atenção, ele está pedindo o maior número. Aqui, um entendimentozinho da interpretação para o que você precisa. O maior número em direito implica no menor número em administração. Certo? Dá uma olhadinha para mim aqui agora. A questão é, organiza. Lê, interpreta, organiza, resolve. Mas a palavra-chave é organização. Difícil? Algumas questões sim. Fáceis? Outras também. Dá trabalho? Algumas dão, outras não. O que vai fazer diferença? A prática. A prática vai fazer diferença. A sua cabeça, o seu coração,
Ah, o coração, professor? Você nem precisa gostar, mas precisa estar com o coração puro e limpo o suficiente para, pelo menos, querer fazer. Difícil, trabalhoso, sim, não, talvez, não sei, quem sabe. Se você organizar, você resolve. Tá certo? Por enquanto é isso que nós temos. Nós estamos juntos, vai dar certo, fica com Deus e vamos nessa.